Lendas urbanas. Saci Pererê. Saci é um dos símbolos mais famosos do folclore brasileiro. O personagem já apareceu em diversos livros, filmes e peças teatrais. Saci Pererê é uma das principais lendas do folclore brasileiro, e seu surgimento remonta ao final do século XVIII. O folclore brasileiro é marcado por sua riqueza e grande diversidade, e as lendas que fazem parte dele sempre são um grande destaque. Entre essas, uma das mais conhecidas é a do Saci Pererê, um ser negro e pequeno que habita as florestas e é conhecido pelas travessuras que realiza. A lenda do Saci surgiu no sul do Brasil, foi influenciada por elementos das culturas africana e indígena, e ficou nacionalmente conhecida por influência de Monteiro Lobato. A história do Saci Pererê. O Saci Pererê é um ser mítico que habita as florestas e tem como grande característica o fato de ser travesso e pregar peças nas pessoas. Ele é um ser pequeno, com cerca de meio metro de altura, embora existam versões da lenda que falem que ele pode chegar a ter 3 metros de altura, se quiser. Seguindo a descrição, na lenda Saci é negro e possui apenas uma perna, com a qual se locomove rapidamente. É conhecido também por não possuir cabelos e nem pelos corporais, usar um gorro vermelho na cabeça e praticar o hábito do fumo pelo cachimbo. Algumas versões da lenda apresentam-no com olhos vermelhos, enquanto outras não trazem essa característica. Como mencionamos, a imagem clássica do Saci mostra-o como um ser mítico e travesso que realiza brincadeiras, e, por isso, muitas menções do passado referem-se a ele como endiabrado. Por ser agitado, Saci costumeiramente está realizando travessuras por onde passa. Importante mencionar que dentro da lenda não existe apenas um Saci, podendo existir vários realizando suas travessuras ao mesmo tempo. Uma das práticas mais comuns realizadas pelo Saci é o ato de incomodar os cavalos, sobretudo durante a noite. Conta-se que o Saci costuma sugar o sangue dos cavalos, além de amedrontá-los durante a noite. Então sempre que os cavalos estiverem agitados à noite é porque um Saci esteve lá. Um sinal de que de fato um Saci tenha feito de suas travessuras com os cavalos são os nós e tranças que podem ser encontrados em suas crinas. Saci também costuma incomodar os viajantes que encontra pela estrada. Ele assovia um som bem estridente que atormenta-os e deixa-os incomodados, por não saberem de onde e de quem vem tal som. Além disso, costuma derrubar os chapéus usados pelos viajantes, danificar o freio das carroças, entre outras travessuras. O Saci também invade as casas para fazer suas brincadeiras. Ele pode queimar as comidas que estão sendo feitas, azedá-las, se já estiverem prontas, além de desaparecer com objetos, apagar a luz das lamparinas, etc. O redemoinho já foi visto por muitos como obra do Saci para levantar a folhagem e espalhar sujeira. Durante esse fenômeno, a lenda conta, é possível capturar o Saci. Para isso, basta lançar um certo tipo de peneira no meio do redemoinho. Aquele que captura o Saci deve retirar o gorro de sua cabeça para que ele perca seus poderes sobrenaturais. O último ato é aprisioná-lo em uma garrafa com uma cruz desenhada nela. O objetivo dessa é impedir sua fuga. Conta-se que o Saci vive por 77 anos, sendo que, depois desse período, ele pode transformar-se em um cogumelo venenoso ou naqueles cogumelos que são encontrados nos troncos das árvores, os orelha de pau. Quando surgiu a lenda do Saci Pererê? Na lenda, Saci é conhecido por estar em todo redemoinho que é formado. O estudo das origens das lendas do folclore brasileiro é alvo do interesse de diversos folcloristas. No caso do Saci, esses estudos apontam que sua lenda remonta ao final do século XVIII ou começo do século XIX. Isso porque não existem relatos sobre Saci nos primeiros séculos do período colonial do Brasil como existem de outras lendas, como a do Curupira, que é mencionada em um relato de 1560. A lenda do Saci surgiu, segundo os estudos, na região sul do Brasil entre os índios Guarani. Conta-se que, a princípio, era conhecida no idioma tupi-guarani como Saci Pererê. A influência dessa lenda no sul foi tão grande que ela não ficou reclusa ao Brasil e espalhou-se pelos países vizinhos. Na Argentina, Uruguai e Paraguai, o Saci Pererê é conhecido como Yaci Viateré. Existem algumas diferenças entre essas versões. O Yaci Viateré
diferentemente do Saci, não é careca e possui cabelos loiros. Usa um bastão de ouro como varinha mágica, que o torna invisível, e um chapéu de palha. É não assim como o Saci, mas faz travessuras diferentes. Os paraguaios acreditam que a Civiatere atrai crianças para fazer maldade com elas, roubar, ou deixá-las loucas ou surdas, dependendo da versão. Os argentinos, por sua vez, falam que a Cia atrai moças solteiras para então engravidá-las e, diferentemente do Saci brasileiro, aquele tem as duas pernas. As diferenças entre as lendas são resultados das diferenças das culturas que as influenciaram. A lenda do Saci, como citado, surgiu no sul do Brasil, mas acabou espalhando-se por todo o território brasileiro incorporando elementos de outras lendas regionais que apresentam seres com características parecidas, como a caipora, na região central do país, e uma tinta pereira, na região norte. Os folcloristas brasileiros também apontam diversas lendas de origem europeia que podem ter influenciado as características do Saci. Um dos exemplos mais citados é o Tresgo, um ser de pequena estatura que faz maldades e faz parte do folclore de Portugal. O hábito de fumar que o Saci possui é atribuído à influência das culturas indígena e africana, nas quais esse ato era comum. Outro elemento da cultura africana é o fato do Saci ter perdido uma das pernas após uma luta de capoeira. Na origem da lenda do Saci, ele era um protetor da floresta e, por isso, muitos consideram-no como um personagem derivado da lenda do Curupira. Na medida em que sua história espalhou-se, ela foi incorporando outros elementos que fazem parte do folclore de cada região e que podem ser oriundos de outras culturas. Saci Pereira e Monteiro Lobato. O trabalho de Monteiro Lobato como escritor foi responsável por popularizar a lenda do Saci no Brasil. Até o começo do século XX, a lenda do Saci era muito conhecida nos rincões do país, mas, por meio de Monteiro Lobato, ela ganhou nova importância e dimensão. Esse é um famoso escritor do começo do século XX que ficou famoso por ter criado uma das histórias infantis mais conhecidas do Brasil, Sítio do Pica-Pau Amarelo. A associação de Monteiro Lobato com a lenda do Saci iniciou-se em 1917, quando o escritor realizou um inquérito no jornal O Estado de São Paulo, com o objetivo de colher respostas dos leitores a respeito do que eles sabiam ou tinham ouvido falar sobre ela. O retorno foi considerável, e Monteiro Lobato recebeu dezenas de respostas dos leitores de jornal. Com base nessas respostas, o escritor e folclorista sistematizou a lenda do Saci para dar origem ao livro Saci Pererê, resultado de um inquérito, publicado em 1918. Esse livro foi o primeiro no Brasil sobre a lenda do Saci e foi o responsável por espalhá-la por regiões que não a conheciam. Em 1921, Monteiro Lobato adaptou a lenda para o público infantil ao publicar o Saci, livro que faz parte da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa foi a lenda de hoje. Sergipe. Vocês gostaram do vídeo Sergipe? Inscreva no canal e deixe seu like. Falou, galera.